Uma em cada 8 pessoas do mundo, elas estão obesas. Uma em cada 5 pessoas do mundo sofrem de algum tipo de transtorno mental, como depressão ou ansiedade. Uma em cada 3 casais tem problemas com dinheiro e que podem levar ao divórcio. 6 em cada 10 pessoas no mundo não tem nem $1.000, que dá algo próximo de R$5.500 na conta. E uma em cada 5 pessoas jovens no mundo, com idades entre 15 e 24 anos, nem estuda, nem trabalha. É a geração nem. Então, se você tá acima do peso, tem algum problema como ansiedade ou depressão, tem problemas financeiros no casamento, não consegue juntar dinheiro e nem estuda e nem trabalha, isso acaba hoje, agora. Porque no vídeo de hoje eu vou te dar 7 passos cientificamente comprovados que vão te ajudar de alguma forma em cada um desses 3 pilares da nossa vida, que são saúde física, saúde emocional e saúde financeira. Mas antes de mais nada, clica no botão de like e se inscreva no canal. Vamos lá. Seguinte, a gente vai se aprofundar em cada um desses 3 pilares, mas antes disso eu quero começar com uma pequena reflexão. Tem uma frase famosa que diz assim, ó: nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência então não é um ato, é um hábito. Honestamente, eu sempre acreditei que essa frase fosse verdade, mas eu não aplicava esse conceito em todas as áreas da minha vida. Por um lado, eu fazia 100 ligações por dia, eu trabalhava todo dia, 12, 14 e às vezes 16 horas. Eu captei muito cliente, eu abri meu escritório de investimentos, eu fiz do meu trabalho um hábito e do meu hábito uma excelência. Então, em poucos anos, eu vendi o meu escritório de investimentos, saindo do zero, chegando na liberdade financeira de fato. Por outro lado, eu destruí a minha saúde nesse processo. Até alguns anos atrás, eu praticamente só consumia carboidrato, açúcar, comida enlatada, ultraprocessadas, e eu vivia inflamado, completamente inflamado. Eu fiquei anos naquele efeito sanfona, onde emagrecia e depois engordava tudo de novo. Então, como eu trabalho no mercado financeiro, sempre que eu ficava estressado demais, eu precisava descontar em alguma coisa. Aí eu pegava o elevador, descia o prédio onde eu trabalhava como assessor de investimentos. Quando chegava no térreo, eu estava longe daquela confusão toda, eu pegava um salgado, uma coxinha ou alguma coisa simplesmente para fugir daquele ambiente caótico. E foi isso que aconteceu comigo durante muitos anos. E talvez você esteja nesse momento agora, descontando em alguma coisa. Então, tudo que eu vou mostrar nesse vídeo são coisas rápidas que você pode executar na sua vida a partir de hoje. E coisas que eu mesmo apliquei na minha vida e que me fizeram mudar completamente de vida. E de novo, são dicas que você pode executar a partir de agora, que podem mudar a sua vida em 30 dias. Mas isso não significa que vai ser simples e nem que você não vai precisar se esforçar para que a mudança de fato aconteça. Sem enrolação, então, vamos para o primeiro passo do nosso vídeo, que é aceitar o julgamento. Para quem me conhece, sabe que eu sempre andei de moletom, tinha uma época que era moletom pra tudo que é canto, até terno de moletom eu usei numa festa da Forbes. Só que pra quem trabalhava no mercado financeiro, usar moletom era um absurdo. O normal era ser engravatado e parecer executivo. Usar moletom realmente assustava as pessoas e muitas vezes gerava críticas. Eu mesmo sempre defendi que não importa a roupa que você usa, você pode usar moletom, você pode usar sunga, você pode usar roupa larga, você pode usar o que for. O que realmente importa são os resultados que você gera. E por mais que eu ainda concorde com tudo isso, existe um grande porém. Pensa da seguinte forma: vamos supor que você trabalhou 50 anos da sua vida, você empreendeu, você gerou emprego, você engoliu muito sapo, você juntou um patrimônio decente e agora você quer ver esse dinheiro trabalhando e rendendo. Você deixaria uma pessoa de 18 anos que veste moletom surrado pegar esse dinheiro e investir todo o patrimônio da sua vida? A sua resposta provavelmente seria não. Sabe por quê? Porque você é um reflexo do que você veste. Talvez você não deixe todo o seu patrimônio nas mãos de um jovem de 18 anos que se veste bem, mas cá entre nós, ele poderia passar uma impressão muito melhor. Então leva isso para sua vida. Se você já tem patrimônio suficiente para fazer o que você bem entender, não liga para as roupas que você usa. Seja feliz com o seu moletom ou com o que você quiser. Agora, se você ainda não chegou lá, a minha sugestão é que você se porte bem. Esse é o primeiro passo para você mudar completamente de vida. Aceitar o julgamento e usar roupas que condizem com o que você quer transmitir. Agora, mesmo que você já tenha muito resultado, as pessoas te conheçam antes de te ver, antes de conversar com você, né? Ou seja, o seu nome chegou antes de você na reunião, ainda assim se vestir bem dá resultado. Então tem um cara chamado Neil Patel, uma pessoa que eu admiro bastante, e ele fez um teste, é ultra bem sucedido na área dele. Ele investiu uma grana para se vestir melhor. Então ele comprou relojão, comprou terno, umas roupas melhores e começou a fazer várias reuniões. Só que o que ele percebeu é que ele aumentou a conversão que ele teve nas reuniões, mesmo já sendo ultra conhecido por se vestir melhor, porque querendo ou não, isso faz diferença. Segundo passo do nosso vídeo é queime o barco.
Sabe o que significa queimar o bar? Significa que não tem nada mais motivador do que não ter saída, queimar a ponte, aquela coisa toda. A história conta que os comandantes vikings, quando eles desembarcavam no litoral com a tripulação, eles queimavam os próprios barcos logo antes de atacar em solo inimigo. Eles usavam essa estratégia de guerra para que os guerreiros não tivessem qualquer possibilidade de voltar ou desistir, para que eles não tivessem outra alternativa, senão enfrentar o inimigo e conquistar o território. Eu estou dando esse exemplo com os vikings, mas biblicamente isso também acontece diversas vezes. Um exemplo é quando Elias, que era um profeta muito respeitado em Israel, é orientado por Deus a escolher Eliseu, que era um simples agricultor, para ser o sucessor dele. Quando Eliseu foi escolhido, ele matou os bois que ele usava para arar a terra e ele queimou os equipamentos de arado. Daí ele pegou a madeira do arado, a carne dos bois, cozinhou e distribuiu para o povo comer. É exatamente a mesma lógica dos vikings, seja queimando os barcos, seja matando os bois e queimando o arado. A ideia é destruir qualquer possibilidade de voltar atrás. Só existe plano A agora, não tem plano B. E por coincidência, foi exatamente isso que o Chris Gardner, que é aquele cara do filme A Procura da Felicidade, disse pra mim quando eu entrevistei ele aqui no Brasil. E eu acho que isso aqui vale pro empreendedorismo, vale pros negócios, mas não vale pra nossa carteira de investimentos. Nos investimentos, a gente precisa diversificar para mitigar os riscos do nosso patrimônio cada vez mais. Nos negócios, você precisa concentrar o máximo possível. É isso que vai te enriquecer, sem plano B. Por exemplo, 100% dos direitos do meu livro estão no Grupo Primo. 100% da receita das minhas palestras estão no Grupo Primo. 100% da receita das minhas publicidades estão no Grupo Primo. 100% das minhas mentorias estão no Grupo Primo. Isso me faz ser obrigado a fazer com que o Grupo Primo dê certo e também me faz passar uma mensagem pro time, que é tudo que eu tenho tá na empresa, tá nesse projeto. Se você tem muita saída, você eventualmente vai se sentir tentado a usar. Mas, se não tem barco para voltar, se não tem arado nem boi, se não tem plano B, você só tem uma alternativa, fazer o plano A dar certo. E uma forma prática de se fazer isso se chama comprometimento público. Se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu me comprometi publicamente que até o dia 8 de novembro eu estaria fazendo 18 barras direto. Hoje eu faço por volta ali de 10 a 12 barras. Então quando você compartilha essa meta com outras pessoas, a pressão para não falhar aumenta. Então eu posso às vezes não chegar nas 18, mas eu vou chegar muito mais próximo do que se eu não tivesse feito esse comprometimento público. Você cria um sentimento de responsabilidade adicional. E é isso que você precisa fazer. Você precisa se comprometer publicamente de fazer alguma coisa. Você precisa se comprometer publicamente de que você vai emagrecer. Você precisa se comprometer publicamente de que você vai juntar dinheiro. Você precisa se comprometer publicamente de que você vai para academia, ou de que você vai ler X livros no ano, ou de que você vai terminar aquele curso que você deixou de lado. E se você, assim como os vikings e assim como Eliseu, está disposto a queimar os seus barcos, matar os seus bois e se comprometer a fazer o plano A dar certo, eu tenho um convite para te fazer. Entre os dias 9 e 11 de setembro, presta isso aqui, eu quero que você participe comigo de um programa que vai mudar completamente a sua vida financeira. Vão ser 3 aulas gratuitas, onde você vai aprender a poupar mais o seu dinheiro, você vai aprender o método de investimentos que vai tornar você uma pessoa milionária ou mais do que isso, e você vai dar o primeiro passo rumo à prosperidade financeira. Só que eu não quero que qualquer pessoa participe, então eu só quero que você participe se você estiver realmente disposto a ir até o final comigo. E eu não quero que você pense nem por um segundo sequer em desistir e partir para o plano B. Eu quero você comprado comigo no plano A, tá? Então se você quer participar dessas 3 aulas gratuitas que vão acontecer entre os dias 9 e 11 de setembro, clica aqui no link da descrição, preenche com o seu e-mail, nome completo. Daqui a alguns dias você vai estar comigo mudando o futuro da sua vida financeira para sempre. O terceiro passo do nosso vídeo é o Pareto. Você sabia que apenas 20% do seu esforço no trabalho é responsável por 80% do desempenho? Esse é o famoso princípio de Pareto. Vou imaginar junto. Numa maratona, tem certos trechos que são cruciais para manter o ritmo e garantir a vitória. Da mesma forma, 20% das tarefas que você realiza no seu dia a dia são como esses trechos essenciais. São esses trechos que realmente vão te impulsionar para chegar na linha de chegada. Focando nessas tarefas, o seu desempenho geral vai disparar. Agora pensa num time de futebol. Em cada jogo, só alguns jogadores fazem os passes mais decisivos ou marcam os gols que definem o resultado. Esses jogadores são os 20% que garantem 80% das vitórias. Então identificar e treinar esses jogadores, ou seja, focar nos pontos fortes, é o que pode levar o seu time ao sucesso. Essa ideia ganhou força quando o economista italiano Vilfredo Pareto, que 20% das vagens de ervilha no jardim dele produziam 80% das ervilhas. Mais tarde, ele notou que 80% das terras na Itália pertenciam a 20% da população. Décadas depois, o consultor Joseph Moses Juran formalizou essa ideia. Então ele aplicou isso à gestão de qualidade. O mais interessante é como esse princípio se aplica em diversas áreas, inclusive no marketing. Por exemplo, 80% das vendas online podem vir de apenas 20% dos produtos. E 80% do engajamento pode ser gerado por 20% da audiência. Sabendo disso, você pode otimizar seus esforços focando nos 20% que realmente importam. E quando a gente fala de saúde, imagina os seus treinos. Só 20% dos exercícios que você faz podem ser responsáveis por 80% dos seus resultados. Talvez sejam aqueles poucos movimentos
que trabalham vários músculos ao mesmo tempo, ou aquele treino de alta intensidade que vai te fazer suar em poucos minutos. Quando você identifica esses 20%, você pode maximizar os seus resultados e atingir as suas metas de saúde mais rápido, sem precisar passar horas na academia. O princípio do Pareto ele não é uma regra mágica, mas uma forma inteligente de enxergar o que realmente faz a diferença. Então por que você não aplica ele em todas as áreas da sua vida? Eu, quando eu era assessor de investimentos, por exemplo, eu tinha muitos clientes, não tinha tempo para atender clientes novos, percebi que 20% dos meus clientes geravam 80% do resultado. Eu então passei 80% dos meus clientes para um assessor mais júnior e, atendendo 20% apenas dos meus clientes, eu mantive 80% do meu resultado. Então eu tive meu dia muito mais livre, mantive o resultado muito próximo do que eu já tinha, só que agora eu podia prospectar novos clientes e assim eu comecei a crescer muito. Próximo passo. Como o sapo. Teve uma vez que o Mark Twain, um famoso escritor norte-americano, escreveu o seguinte: se ao seu trabalho comer um sapo, é melhor fazer isso como a primeira coisa da manhã. E se o seu trabalho é comer 2 sapos, é melhor comer primeiramente o maior deles. O que significa isso? Significa que você deve fazer a tarefa mais difícil ou desagradável do seu dia logo de manhã. É aquela coisa que você sabe que precisa fazer, mas que você está sempre adiando. Ou seja, quando você come o sapo logo cedo, o resto do dia fica muito mais leve. E é aqui que entra a matriz de Eisenhower. Se você não conhece essa matriz, eu vou te explicar. Essa matriz divide as suas tarefas em basicamente 4 quadrantes. O primeiro quadrante é o importante e urgente. Aqui vão entrar as tarefas que precisam ser feitas imediatamente. Geralmente são as maiores buchas e as que mais vão gerar resultado na sua vida. Então são os sapos que você deve comer primeiro. O segundo quadrante é o quadrante do importante, mas não urgente. É aquela tarefa importante que você precisa fazer, mas que não tem uma data limite tão próxima. Então o problema é que se você procrastinar essas tarefas, elas podem sair do importante, mas não urgente, para o importante e urgente, e daí você tem um problema, porque vão ser diversos sapos que você vai ter que engolir ao mesmo tempo. Então cuidado para não procrastinar esse quadrante. O terceiro quadrante é o urgente, mas não importante. Essas aqui são as tarefas que você mais vai gostar, porque a ideia desse quadrante é que você literalmente não faça elas. Elas parecem importantes, mas na verdade elas não são. Então as tarefas desse terceiro quadrante você vai delegar sempre o máximo possível, tá? E por último, a gente tem o quadrante nem urgente nem importante. Esse é o lixo da sua agenda. Essas tarefas só servem para te distrair e roubar o seu tempo. Então aqui você elimina tudo que entrar completamente. Então, a partir de hoje, começa o seu dia identificando o seu maior sapo. Aquela tarefa que está no quadrante importante e urgente da matriz de Eisenhower. E resolve isso antes de fazer qualquer outra coisa. Esses são os segredos para ganhar mais foco, produtividade e sucesso em todas as áreas da sua vida. O próximo passo é usar a regra das 5 horas. A regra das 5 horas ela é aplicada por 2 grandes bilionários, o Elon Musk e o Bill Gates. E consiste em usar 1 hora do dia ou 5 horas por semana, dias úteis, né? Para estudar qualquer coisa, explorar alguma ideia, alguma coisa interessante. E essa regra tem 3 pilares: leitura, ou qualquer forma de consumir conteúdo, reflexão e experimentação. A leitura é muito importante. A maioria das pessoas acham que ser inteligente é só pensar muito. Mas se você só ficar pensando muito sem consumir novas ideias, você vai ficar andando em círculos. E é assim como o estômago. Para digerir, você precisa comer. Para pensar, você precisa consumir informação. E assim como a qualidade da comida vai determinar a sua digestão, a qualidade das informações também vai determinar os seus pensamentos. Depois, você passa a refletir. E esse é o passo onde você pega o conteúdo que você consumiu e começa a planejar como aplicar. Na fase da experimentação, você aplica e testa várias vezes. Você provavelmente vai falhar. E você precisa aprender a falhar para que você possa recomeçar todas as vezes aprendendo algo novo com as tentativas. É muito importante que seja algo que te desperte curiosidade pessoalmente. Você precisa aprender a trabalhar e estudar por prazer, por propósito, por algo transcendental, além do retorno financeiro. Essas 5 horas semanais podem mudar totalmente o jogo para você. Podem te fazer ter ideias geniais, por exemplo. Próximo passo é olhar para o mar além do navio. O Brasil ele é o país mais ansioso do mundo, sem sacanagem. E olha, isso aqui explica muita coisa sobre por que a maioria das pessoas não consegue manter plano de longo prazo. Mas, infelizmente, não tem atalho. O amor vem de relacionamentos de longo prazo, a prosperidade vem de investimentos de longo prazo, a saúde vem de hábitos de longo prazo, a sabedoria vem de estudos de longo prazo. Para você ser menos ansioso e começar a conquistar tudo isso, você precisa evoluir sua visão tática para uma visão estratégica. Deixa eu te dar aqui um exemplo bem simples. Imagina que você é o capitão do navio. Com a visão tática, você está focado só nas tarefas imediatas e operacionais. Então você vai ajustar as velas, você vai manter o curso atual, você vai garantir que o navio ele seja limpo e organizado. Essas tarefas são super importantes, com certeza, mas elas só mantêm o navio em movimento e em boas condições no dia a dia. Isso é o básico. Agora pensa numa visão estratégica. Em vez de você se concentrar só nas operações diárias,
você começa a levantar os olhos e você começa a observar o horizonte. Você olha para as estrelas, você olha para o mapa, então você traça uma rota clara para o seu destino, levando em conta as correntes marítimas, as condições do tempo, as paradas necessárias para o reabastecimento dele. E com essa abordagem estratégica, você vai começar a enxergar oportunidades e desafios que estavam além do seu campo de visão imediato. Você vai antecipar perigos, como por exemplo tempestades, recifes, e você já vai planejar como evitar esses perigos e como enfrentar esses perigos. Agora, aqui vem o ponto-chave. Essa habilidade, essa mudança de foco pode transformar a sua vida completamente. Em 30 dias, você pode começar a aplicar essa visão estratégica em tudo que você faz. Então deixa de lado as preocupações do dia a dia e começa a pensar a longo prazo. Aí você vai começar a parar de comer um doce, um fast food, porque você vai perceber que traz felicidade no curto prazo, mas vai te matando no longo prazo. Você vai começar a tirar um tempo para se exercitar, que vai te fazer viver mais tempo, ser mais produtivo, por mais que no começo você tenha que abrir mão do tempo livre. Você vai tomar melhores decisões no geral, até em relacionamentos. Isso vai começar a andar só com quem agrega na sua vida. E, por último, compre uma agenda. Esse é o básico. É barato, é simples, mas você tem que fazer. Compre uma agenda. Olha, eu não vivo sem a minha agenda. Você pode comprar ou usar do celular. A minha agenda tem tudo, tem as reuniões, tem minhas aulas, gravações, palestras, vida pessoal, tudo. E não tá só dividido por dia, nem só por mês, mas tem lá o horário certinho para fazer cada coisa. Sabe por que isso? Porque se não tivesse perfeitamente anotado, eu ia me dar o direito de enrolar. Então imagina você pós-almoço com a barriga cheia, você pensa assim, vou ficar um pouquinho no celular. Não tem problema, dá tempo. Só que você começa a rolar o feed, né? E rolar, e aí você acha um vídeo interessante, você quer ver completo, e mais outro, e mais outro. Você perdeu 5, 10, 30 minutos. Agora, se você sabe exatamente tudo que você tem que fazer no dia, quais são as prioridades, qual o melhor horário para cada coisa, aí você não vai se dar o direito de desperdiçar tempo, a não ser que realmente tenha tempo para isso. Aliás, você vai ter a capacidade de escolher o melhor momento para distração e pausa durante o dia. Sabe aquele livro que você quer ler há tempos? Sabe aquele tempo que você ainda não conseguiu separar para passar com a família? Aquele novo projeto que você aparentemente não tem tempo para começar? Se você tivesse uma agenda, eu tenho certeza que você conseguiria visualizar. E eu uso uma agenda virtual, aqui no meu celular, porque é melhor para otimizar. Mas eu recomendo que você comece com uma de papel, física, para escrever no punho. Bom, o que você achou desses passos? Faz sentido para você? Eu tenho certeza que pode mudar a sua vida. Deixa um comentário se fez sentido. Espero você no nosso próximo vídeo. Grande abraço e tchau.